Sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho Boas Novas de Deus, e hoje vamos abordar um tema, mais um termo teológico, né? Usando como base esse dicionário de teologia. Na verdade é um livreto, é um dicionário, mas é um livreto bem pequeno. E essa obra aqui, que é o Manual de Teologia Sistemática de Zacarias de Aguiar. Muito bom, recomendo muito. Assim, às vezes você pega a teologia sistemática, que é grandona, um monte de folha. Às vezes uma doutrina é abordada de uma forma tão procurando e até exaustão. No entanto, acaba se tornando enfadonho. E aqui o Zacarias de Aguiar, no Manual de Teologia Sistemática, ele vai logo direto ao assunto e traz uma base sem querer ir até. Então acaba se tornando mais fácil a compreensão. Então eu recomendo, né, o Manual de Teologia Sistemática, como também esse dicionáriozinho, que é onde tem sido a base dos temas, né? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos abordar o aniquilacionismo, ou aniquilação, né? Dentro da teologia, esse tema aqui está dentro da escatologia. O que isso quer dizer? Na teologia sistemática, nós temos é dividido por partes, né? Normalmente tem uma introdução, e aí vem a doutrina das escrituras, a doutrina de Deus, teontologia, a doutrina dos anjos, né? Angiologia, e aí dentro já se aborda a demonologia, a antropologia, que é a doutrina do homem, a amatologia, a doutrina do pecado, cristologia, a doutrina de Cristo, soterologia, que é a doutrina da salvação, a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, a eclesiologia, doutrina da igreja, e na teologia sistemática, a última doutrina é a doutrina das últimas coisas. Existe um cronograma, né? Uma tentativa de uma tentativa cronológica de descrever os fatos que vão acontecer. Doutrina das últimas coisas, porque o foco é o futuro. E aí, dentro da escatologia, nós temos a escatologia individual, né, para a pessoa, a escatologia geral, que abrange o mundo todo, né? E aí vai sendo dividido, né? Morte física, o estado intermediário, a segunda vinda de Jesus, né? E questões referentes ao milênio, se o milênio é um período de 1000 anos, se Cristo vai reinar por 1000 anos ou não, né? E aí dentro da escatologia nós temos a ressurreição do corpo, o julgamento final, e nos estados finais vai ter o estado final dos ímpios. É disso que a gente vai falar. Dentro da escatologia, toda a cronologia escatológica, o último julgamento, o destino final daqueles que dentro do cristianismo serão condenados, no caso aqueles que não serão salvos. Então a localização é essa, né? Após o grande trono branco, né? O último julgamento, porque dentro da escatologia cristã existe alguns julgamentos, vários julgamentos, digamos assim, principalmente no dispensacionalismo, né? Na Assembleia, que são dispensacionalistas, eles seguem mais ou menos essa linha de alguns julgamentos. Inclusive o próprio dispensacionalismo, a cada final da dispensação existe um julgamento.
Nesse caso aqui, é o julgamento final do grande trono branco, né? E onde depois a consequência da condenação é ser jogado, ser lançado no lago de fogo, né? Nesse julgamento, no caso, os ímpios, né, que viveram a impiedade, todos eles serão condenados por Deus e lançados no lago de fogo. O que o aniquilacionismo crê é exatamente o que vai acontecer ao ser lançado nesse lago de fogo e o tempo dessa condenação, poderíamos dizer assim. Eu vou ler aqui o versículo 20, o capítulo 20, versículo 15 de Apocalipse, que diz assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, vamos dizer que é a condenação final. E aí vem a questão, e para o aniquilacionismo, ao ser lançado nesse lago de fogo, né, alguns colocam como inferno, poderíamos dizer assim, né, somente para compreensão, mas o termo é lago de fogo. Essas pessoas vão deixar de existir, quando forem lançados lá, vamos dizer assim, seria como um corpo hoje, né? Que é enterrado, né? Cremado, vai desaparecer, né? Extingue-se, a pessoa se torna agora a partir daí inexistente, né? Ela não vai mais existir. E aí, para alguns aniquilacionistas, né? Essa inexistência será de forma instantânea. Então o que isso quer dizer? Jogou lá, quando joga lá no lago de fogo, a pessoa já vai deixar de existir. Para outros, né, ele vai passar por um período de consciência, né? Podemos dizer assim. Alguns até acreditam o seguinte, que a pessoa ao morrer ela já começa a pagar a sua dívida, né? Podemos dizer assim, consequência do pecado, o tempo da sua condenação, e quando chega o lago de fogo ela já tem pago, né? E outros não, que ela vai passar um período para pagar pelos pecados, né? Mais ou menos assim, como o catolicismo crê com relação o purgatório. No entanto, aqui o sentido seria mais ou menos assim: quando cumpre a pena, a pessoa deixa de existir. Porque no purgatório, quando expia os pecados que ficaram para trás, se você quer entender o que é o purgatório, tem um vídeo aí sobre o purgatório no canal. Então, quando você expurga os pecados, né, aí quando você paga por esse pecado, no caso aqui do aniquilacionismo, você deixará de existir, né? Ambos as vertentes do aniquilacionismo concordam que a pessoa ela não sofrerá eternamente. A compreensão da doutrina é essa, que a pessoa não vai passar uma eternidade pagando por toda essa eternidade, né? Eu vou explicar por que aqui. E aí dentro dessa interpretação ou corrente interpretativa, né? Com relação outra coisa, o vídeo eu não vou abordar a questão da apologética, no sentido que eu não vou pegar aqui e vou refutar, não, vou só apresentar o que essa corrente acredita, não tem intuito de ser apologético. Então o que acontece? Deixa eu só pegar aqui uma Bíblia. Então o aniquilacionismo ele tem para sua defesa os motivos pelos quais eles defendem essa interpretação, né? Eles têm alguns argumentos. Aqui foi separado 6 argumentos em defesa do aniquilacionismo, né? O primeiro argumento é a questão do fogo. O que isso quer dizer? O fogo ele consome tudo que é lançado nele. Então daí a ideia
de que quando a pessoa é lançada lá, logo ela vai deixar de existir. E aí o texto, um dos textos usados é Apocalipse 19 e versículo 20, que diz assim: a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então a ideia é que esse lago de fogo vai consumir aquele que foi lançado lá. Então não tem como ficar lá eternamente jogado dentro desse lago de fogo. Esse é o primeiro argumento. O outro argumento é com referência, a primeira foi com referência ao fogo, né? Consome. O segundo argumento tem como base os textos que falam com relação ao perdido, ele perecendo, né? Perece, dando a ideia de inexistir, né? João, o texto que eles usam é João 3,16, que vai dizer assim, um texto bem conhecido, né? Muito usado no evangelismo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Então aqueles que nele não crê vão perecer, né? Perece, algo. Então para eles a ideia de inexistir, né? E também outro texto é 2 Tessalonicenses 1 e o versículo 9, que diz assim: os quais por castigo padecerão eternamente eterna perdição, né? Longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então a ideia de perecerão, serão extintos, né? Por toda a eternidade. A ideia é que quando aparece a palavra perecer, vai dar a ideia de inexistência. O outro argumento que os aniquilacionistas usam, o terceiro no caso, já falei dois, o fogo e a palavra perecer, nos versículos do qual ela aparece. O outro argumento se baseia no significado da palavra eterno, né? E aí, para o aniquilacionista, essa palavra eterno, quando aparece, o significado dela não é a eternidade por toda a eternidade, mas sim uma era vindoura, né? E a ideia é que isso não tem um sentido de perpetualidade. E Apocalipse aqui, no capítulo 20, versículo 10, diz assim: e o diabo que enganar foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, né? Ou por toda a eternidade. E aí, aqui, na versão por toda a eternidade, traz exatamente o sentido de tempo na concepção deles, né? Uma era vindoura, né? Não tem a ideia de perpetualidade. É assim que eles interpretam os aniquilacionistas. Travou. O quarto argumento que os aniquilacionistas usam é a distinção entre tempo e eternidade. O que isso quer dizer, né? Vamos explicar melhor. É que para o aniquilacionista existe um tempo em que a pessoa cometeu o pecado, vamos dizer assim, né? Porque ele vai ser condenado pelos seus pecados. Então houve um tempo que ele cometeu esses pecados. Houve um tempo que ele cometeu os pecados. Então assim, não seria justo pagar por toda a eternidade, digamos assim, né? Se ele cometeu o pecado durante, vamos dizer assim, uma pessoa que viveu até os 18 anos, né? Cometeu pecados a partir do momento que começou a ter consciência e aí passou a viver acumulando pecados, né? Digamos assim.
E aí não seria justo ele passar uma eternidade, se ele cometeu pecado, vamos dizer, por 18 anos, pagar por toda uma eternidade, né? Que aí seria na compreensão do aniquilacionista, seria algo injusto, né? Não seria justo que ele pagasse por toda a eternidade, né? Então a ideia é que a pena deve ter um tempo determinado. Então daí a ideia do aniquilacionismo, que não seria justo passar por toda a pessoa pagar por toda a eternidade. O quinto argumento é o argumento emocional. Como Deus se sentiria, e as pessoas, né? Deus e os salvos, né? Os salvos, na verdade, como eles se sentiriam sabendo que os seus entes queridos, né, estavam sofrendo no inferno enquanto eles estavam lá gozando da eternidade, né? Os seus entes queridos que ficaram, que pereceram, né, em seus pecados, estão lá no inferno sofrendo, né? Então o lado emocional é que as pessoas não se sentiriam bem sabendo que quando chegou lá no céu, né, ou na eternidade, né, no novo céu, na nova terra, não encontraram lá o seu pai, a sua mãe, que foram condenados por causa dos seus pecados, um irmão, ou um tio, um amigo, um primo, não estavam lá, né? Então, como que essas pessoas vão desfrutar o céu e sabendo que os seus entes queridos estavam na eternidade? Então, não seria algo, até mesmo o próprio Deus, sabendo que existe pessoas sofrendo e está lá diante dos salvos. Então, é outro argumento para defender o aniquilacionismo. O outro argumento é que o inferno, o largo de fogo, o lugar da condenação, mancharia a vitória de Deus sobre o mal, né? 1 Coríntios, no texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, né? O que vai abordar diz assim: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, né, então também o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, Deus, para que Deus seja tudo em todos. Então, depois de completado toda a vitória, completado todo o tempo, né, e Deus sendo tudo em todos, né, a vitória completa, um inferno ali na compreensão, isso traria manchas ali, mancharia a vitória de Deus, né? Logo partindo do princípio que Deus ele foi vitorioso, venceu, né? Promoveu a vitória para o seu povo. Como seria conciliar seres humanos sofrendo ali no largo de fogo diante de tal vitória, né, onde tudo se sujeita a ele, e ali está o povo sofrendo. Eu não vou aqui fazer trazer aqui o ponto contrário ao aniquilacionismo, mas existe o argumento, né, contrário com versículos bíblicos, inclusive as interpretações que os aniquilacionistas fazem é um pouco, poderíamos dizer assim, é um pouco forçada para o próprio sentido, e existem os argumentos porque teria que ser o cometimento, o pagamento dos seus pecados, a condenação é eterna, né? Não temporária como o aniquilacionismo prega, e a inexistência, porque teria que haver essa condenação eterna. Mas não cabe ao vídeo, eu não vou refutar, mas recomendo, se você não tem uma teologia sistemática, e se você quer compreender como que é combatido o aniquilacionismo, a apologética do aniquilacionismo, né? O pensamento contrário ao aniquilacionismo, vai lá no site
em defesa do Evangelho, caso não tenha enganado é esse, e tem um artigo sobre o aniquilacionismo, e aí você vai ver os pontos sendo rebatido que os aniquilacionistas usam para defender. Então cada um desses pontos vai ser defendido vai ser defendido vai ter o pensamento contrário ao aniquilacionismo. Eu vou ler aqui é só um parágrafo somente para ver como esse manual aqui de teoria sistemática define, né? Diz assim: o aniquilacionismo afirma que a alma sem salvação será destruída completamente. No caso, a alma, porque o corpo, ao morrer, o corpo já foi colocado na tumba, né? Será destruída completamente, né? Outros da mesma corrente entendem que a alma vai sofrer até o dia do juízo final. Então já começa a pagar, né, essa dívida após a morte, e aí depois, quando chegar o dia do juízo final, vai ser aniquilada. E aí ele traz o Zacarias de Aguiar traz aqui a base bíblica, né? Que é Mateus 10, 28, 1 Coríntios 1, 18, 2 Tessalonicenses 2, 10. E aí ele argumenta: alguns dizem que é possível interpretar o castigo como sendo eterno nos efeitos, né? Nas consequências. Mas não é necessário entender o castigo como uma experiência de dor, mas, como muitos estudiosos entendem, também pensamos que a teoria do aniquilacionismo não corresponde. No caso aqui ele está dando a visão dele, né? Porque na verdade são poucos que defendem o aniquilacionismo nas teologias sistemáticas que eu tenho. Então eles não correspondem com o que a Bíblia ensina sobre o destino dos ímpios. Então o Zacarias de Aguiar não defende que é a eternidade mesmo. Não tem um período de tempo e a pessoa não vai ser aniquilada, vai pagar por todos os seus pecados e durante a eternidade, não durante um tempo temporal, dentro do tempo, mas dentro da eternidade. Então é isso, né? Mais um termo teológico aqui foi abordado, né? Para você que gosta da teologia, e aí pode até se aprofundar mais e mais a fundo. Aqui eu gostaria de pedir que, se você não é uma pessoa inscrita aqui no canal, se inscreva no canal para estar acompanhando os vídeos novos que vão sendo lançados, né? E também apoiar o canal, ver que motivar, né? Saber que as pessoas estão usufruindo do conteúdo. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas que gostam da teologia, né? E dá aí o seu like e acrescenta, faz algum comentário aí, até mesmo usa da apologética aí, se é apologético, coloca aí no final do vídeo por que o sofrimento tem que ser eterno, porque essas pessoas não podem serem aniquiladas, traz a base bíblica, o argumento bíblico, e isso é válido para o debate, para que outras pessoas também compreendam o porquê do não aniquilacionismo, porque você não crê no aniquilacionismo. Se você crê no aniquilacionismo, até pode trazer aí, acrescentar aí o que eu não disse aqui, complementar e trazer uma abrangência maior através do seu comentário. Então é isso aí, pessoal, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.